Amalienborg. Todo dia aqui, ao meio-dia, tem a troca da guarda. Então a gente chegou aqui um pouquinho antes para achar um lugarzinho bacana. E hoje é domingo, então diz a internet que de domingo tem um pouquinho mais de pompa, porque é o dia que a rainha tá aqui, né? O guardinha tá mandando dar o fora daqui porque eles vão passar. Se eu tiver que recomendar para vocês um único passeio pago aqui em Copenhagen, eu recomendo o passeio de barco, porque vocês têm uma vista muito boa da cidade praticamente toda de dentro do barco. E se vocês tiverem com pouco tempo, se vierem para cá também só por um dia, por poucas horas, conexão, e tiverem que escolher uma atração, faz o passeio de barco, vale a pena sim. Gente, que zona! Começa organizadinho e depois vira isso aqui. Eu não tô entendendo nada. Nunca morei num país com rei ou rainha, não faço ideia do que tá acontecendo. Wir müssen frei machen. É divertido. Fordi nu har de jo stået her i 2 timer, så nu skal de lige ind, inden de går hjem. Var det måske alligevel en time? Ja, det plejer. Frederiks Church, ou a Igreja de Mármore, como ela é mais conhecida por aqui. Lindíssima, por dentro e por fora. E o melhor, entrada gratuita. Provando mais uma cervejinha local, dessa vez aqui no Kastellet. É uma construção antiga, uma fortaleza. Eu estive aqui da outra vez também, só que eu só vi a parte de lá, perto do Boulevard, indo para a Pequena Sereia. A gente entrou por trás agora, é uma outra parte lindíssima, como vocês podem ver. E tem formato de estrela. Vou tentar mostrar para vocês como é que é. Seja bem-vinda, primavera. Agora eu vou pedir um pouquinho de abstração para vocês. Lembra que eu falei que aqui é em formato de estrela? Vocês vão ter que imaginar as pontas da estrela aqui, porque só se eu tivesse um drone para mostrar o formato no total. Mas dá para ter uma noção. Olha que vista incrível.
A entrada aqui no Castellet também é gratuita. Até o momento a gente só pegou o metrô do aeroporto até Christianshavn, que é perto de Cristiânia, depois a gente fez o resto a pé. Até agora a gente não pegou transporte nenhum. A gente está hospedado. O lugar é ótimo, tá? Eu já tinha ficado lá da outra vez, mas assim, é um pouquinho longe do centro. Deu aí uns 50 minutos a pé do centro, então não é tão perto assim, mas também não é nada impossível. Se você não estiver carregando mala, se você não tiver problema de locomoção, é tudo plano aqui, é tudo muito plano. E bicicleta é o transporte de preferência deles. Então, se você quiser, você pode alugar uma bicicleta. Tem essas por aplicativo também. No hostel eles alugam bicicleta por dia também. Então, tem várias opções. Mas o transporte público daqui é totalmente excelente e roda dia e noite. Então, não se preocupem quanto a isso. Só que até agora a gente não pegou nenhum. Tô com a perna doendo? Tô. Bastante. É a idade, né, minha gente? Eu já passei dos 40, já tenho mais de ano, quase 2 anos. Então, a conta chega, como diria meu médico. Mas não é nada que não se dê um jeito. Tá dando para andar, a gente anda um pouquinho, para um pouquinho, descansa um pouquinho e segue. E é isso aí. E até agora, o único passeio que a gente pagou foi mesmo o de barco. De Amalienborg para cá foi coisa de 15 minutos no máximo. E a gente ainda parou no caminho para comprar cerveja. Então, é super tranquilo de vir pra cá, tá? Ó, daqui dá pra ver mais uma ponta da estrela. Então eu não tenho como mostrar ela inteira, mas dá pra ver as pontas. Débora, minha querida, eu sei que você tá vendo esse vídeo. Um beijo pra você. Lembra da gente fazendo as fotos malucas nesse lugar? Quanta saudade. Momento utilidade pública. Tem toalete de graça aqui no Castellet, também conhecido por Citadela. E a Pequena Sereia é logo ali do outro lado da rua. Então muita gente vem pra cá e, enfim, se vocês vierem, seja pra A ou B, aproveita para passar aqui e aliviar. E aqui está a Pequena Sereia, provavelmente o ponto turístico mais cheio de Copenhague. Eu vim aqui da outra vez e foi complicado para conseguir tirar uma foto do lado dela. Hoje não tá diferente, é muita gente e meio que não tem uma organização. Não é igual lá na escadaria Selarón no Rio de Janeiro, não. Aqui se chega e meio que se joga e pede para alguém bater a foto para você. Vocês devem estar se perguntando, né? Nossa, mas eu esperava a Ariel da Disney. Gente, as histórias de Hans Christian Andersen são lindíssimas, mas nem todas elas são exatamente como o Disney pinta, tá? Tem que ler o livrinho. Eu li na faculdade vários contos de fadas quando eu me formei em pedagogia. No original, quer dizer, no original não em dinamarquês, né? Mas não a obra da Disney, vamos dizer assim. E tem muitas das histórias dele e dos irmãos Grimm que não são tão divertidinhas ou bonitinhas igual a Disney pinta, não. Aqui é o Museu de Arte. Prédio bonito. Ali do outro lado da rua, cruzando do Museu de Arte, tem o Jardim Real. Tem até um castelo ali dentro. A gente não vai lá porque a gente tá vesgo de fome. Então a gente vai pular essa atração, mas fica como dica de atração gratuita também. E do outro lado da rua também tem aqui um Museu de História Natural da Dinamarca. A maioria dos museus aqui tem o preço incluso no cartão da cidade. Então, se você comprar aquele cartão que te dá direito à entrada nos museus, atrações, transporte, etc., a maioria deles vai sair de graça. Quer dizer, não de graça, você já pagou o cartão, né? Mas tá incluso. Da outra vez eu fiz isso. A gente comprou, eu e minha amiga, né, que viemos pra cá, a gente comprou o cartão para 3 dias e super valeu a pena. Então, se o seu interesse for visitar museu e as atrações que são pagas, não pense 2 vezes. O cartão vale a pena sim. Não é questão, vou economizar centavos. Não é enganação não, tá? Se teu interesse é ver bastante coisa, super vale a pena.
Nas estações de metrô de São Paulo, geralmente a gente tem estacionamento para carro e moto. Nas estações aqui é um mar de bicicleta e você não vê estacionamento para carro e moto. Lembra no vídeo anterior, na primeira parte desse vídeo de Copenhague, que a gente deu com a cara na porta da pizzaria? Pois bem, no segundo dia nós conseguimos, por conta da reserva que a gente fez, e a pizza realmente é muito boa. Mas a de Varsóvia continua sendo a minha favorita, a pizzaria Ciao a Tutti de Varsóvia. Logo menos vem a parte final das minhas aventuras e passeios grátis em Copenhague. Enquanto isso, beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.